Oi, galera, Hugo Teixeira aqui. E, cara, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Então, eu gostaria de fazer um aviso aqui. Quando eu falo aí de fundos de investimento, eu estou falando daqueles fundos de investimento padrões, né? Aqueles da classe 555, ou seja, fundos de ações, fundos multimercados e fundos de renda fixa. Eu não estou falando de ETFs, eu não estou falando de fundos imobiliários. Esses fundos aí são bem diferentes dos de ações multimercados e renda fixa em sua estrutura, e fundos imobiliários e ETFs ainda são um ótimo investimento em 2023, né? Então vamos começar. E é o seguinte, lá em 2015 eu amava os fundos de investimento, né? Tanto que até em certo ponto eu cheguei até a maior parte da minha grana em fundos de investimento. Eu fiz um curso sobre isso, carteira de Apollo, muita gente teve muito resultado com esse tipo de investimento, né? Então as coisas foram aí indo muito bem. O conceito era que você pegava o seu dinheiro, investia com um gestor competente do mercado financeiro, ganhava, batia o CDI, assim, fácil, e era só isso, muito fácil, né? Só que é aquilo, as coisas mudam com o tempo, né? E hoje eu vejo aí os fundos de investimento 555 como uma completa desilusão. Em 2023 eu não tenho. Cara, os últimos fundos de investimento que eu tenho na minha carteira já estão para ir embora, e hoje eu considero aí como um dos piores tipos de investimento do mercado, né? E por que isso? Porque é o seguinte, se você for ver essas imagens aqui, aqui à esquerda a gente tem uma imagem mostrando que em 2019 a indústria dos fundos cresceu pra cacete e chegou a 5 trilhões de reais. Então, uma baita grana. Aí, um ano depois, cresceu ainda mais, foi para 6 trilhões. E aí, mais um ano, cresceu mais 11,3%. Aqui não mostra quantos trilhões teve. Mas, no geral, os fundos, eles cresceram pra cacete. A indústria dos fundos, as gestoras desse tipo de produto cresceram bastante. E com esse crescimento vem também bastante competição. Competição entre as gestoras, competição entre os próprios profissionais do mercado e a competição entre os investimentos feitos. Então, por exemplo, o fundo de ação, que antes não tinha nenhum tipo de competição, comprava ações da, sei lá, alguma empresa qualquer, com mais competidores, mais pessoas vão comprar aquela mesma ação. Então, aí os preços começam a ficar sob forte influência dos participantes do mercado, por assim dizer, né? E uma coisa que acontece aí de vez em quando, vou fazer uma analogia aqui, é que a forma mais barata de você transportar bens no mundo é através dos barcos, né? Através do transporte de carga, que nem esse barco gigante caído, né? E o que acontece é que para carregar mais carga, eles costumam sobrecarregar os navios. E aí faz com que, às vezes, passe do limite aí da carga do navio e o negócio afunde. E é basicamente a mesma coisa que acontece com as indústrias de fundos de investimento com o passar do tempo e que está acontecendo agora no Brasil. Eles estão sobrecarregados de dinheiro, eles cresceram demais, eles se tornaram lentos e ineficientes. Então, aqui a gente tem dois gráficos que mostram o mesmo problema, só que no passado nos Estados Unidos, né? Aqui a gente vê os assets, né? Quantos bilhões os fundos, os hedge funds, né? Que são basicamente os fundos multimercado dos gringos, cresceram ao longo do tempo, né? Então, pô, em 1997 era aqui, pô, sei lá, 80 bilhões, sabe? O negócio foi crescendo pra cacete, agora, cara, sabe, cresceu muito. Tipo, desse negocinho aqui em 97 para esse negócio enorme em 2015, a gente está falando aí de trilhões de dólares, de uma competição absurda, que lá em 97 só tinha algumas poucas pessoas tendo alguns hedge funds, em 2015, 2022, 2023, cara, todo mundo tem, né? E o que acontece com isso? Problemas de capacity. É muito mais fácil você ter resultados bons com pouco dinheiro do que ter os mesmos resultados com uma porrada de dinheiro. Porque é aquilo, é a lei dos retornos diminutos. Quanto mais capital você tiver, mais difícil será manter os mesmos resultados, né? E aqui essa imagem direita mostra
o efeito disso, né? Então, lá, os fundos de 1989, né? Você vai pedir aí um pouco mais para trás, mas aqui, ó, de 1989 até 2000, cara, 18,3% ao ano de média. 18,3%. Cara, isso é muita grana, né? Mas é claro, a indústria foi crescendo, o capacity foi caindo, ficou mais difícil tirar dinheiro do mercado porque estava todo mundo fazendo a mesma coisa. De 2000 até 2010, foi para 6,4%, mas aí, em média, com a rentabilidade do S&P 500, em alguns anos um pouquinho mais metsa, né? Mas, porra, de 18% para 6% é uma queda gigantesca. Mas é claro que o negócio foi ainda piorando. Mais participantes do mercado, mais hedge funds, mais investidores investindo nessas coisas. E aqui de 2010 até onde o gráfico mostra, né, 2018, a rentabilidade aqui em 3,4%. Na verdade, eu tenho dados atualizados. A indústria teve um tempo aí um pouquinho melhor e ficou na média de 5,4% esse período mais recente, o que é muito abaixo do S&P, que ficou mais de 10%, sabe? E por quê? Porque muito dinheiro, muitas pessoas usando as mesmas estratégias, o retorno diminui por causa do capacity, né? E, cara, nos Estados Unidos, investir em fundo de investimento é um negócio que você simplesmente não faz. Primeiro que os melhores fundos de investimento, eles estão sempre fechados e você não vai conseguir investir a não ser que você tenha uma porrada absurda e você tenha contatos, sabe? O resto simplesmente você não consegue nem considerar pela rentabilidade baixa e pelas altas taxas de administração, performance e tudo isso, né? E teve uma coisa engraçada aí que o Warren Buffett fez, ele fez uma aposta, que era o seguinte, né? Sobre um período de 10 anos, começando em 1º de janeiro de 2008 e terminando em 31 de dezembro de 2017, a ideia era que o S&P 500 ia superar os fundos de investimento com as pessoas que eles apostaram, né? Fundos de ações aí no caso. E, cara, o S&P 500 superou, né? Ele escolheu um fundo da Vanguard, um ETF baratinho, superou drasticamente a rentabilidade aí dos fundos, né? Aqui tem até os dados, né? Os fundos tiveram rentabilidade de mais ou menos de 36,3% durante esses 10 anos. Então, tipo, a gente está falando de 36% em 10 anos. Não é 36% ao ano, é 36% os 10 anos. E o S&P, ele rendeu 125,8%. E, porra, sabe? E é aquilo, você está pagando taxa de performance, você está gordas taxas de performance, você está pagando taxa de administração, 2% ao ano. E, estatisticamente, a chance é que essa galera vai perder dos índices. Lá no começo, 1989, 1994, quando não tinha competição, você não tinha que brigar tapa com outros gestores para comprar uma ação barata, alguma coisa assim, você conseguia bater o índice, era muito mais fácil. Mas hoje é competição demais, você simplesmente não consegue. Então, aqueles 2% que você paga ao ano para o gestor, cara, ele tem que ser bom demais para fazer sentido financeiro, entendeu? Então, a conclusão aí da aposta é que é muito mais fácil você evitar os fundos de investimento, porque se você colocar toda a grana num fundo de índice baratinho, você provavelmente vai ter uma rentabilidade maior. Cara, no Brasil é a mesma coisa, né? Tipo, a gente está um pouquinho melhor, né? Porque a gente ainda tem, a gente tem um mercado pequeno, a gente tem, os investidores, eles não são muito bem entendidos do negócio, tem uma competição um pouco mais baixa, a capitalização do mercado é absurdamente menor, tipo, o Ibovespa é um peido aí do S&P 500, né? Mas a gente ainda tem resultados bem ruins, né? Aqui, tipo, ó, fundos de investimento perdem 162,9 bilhões em 2022. Pô, sabe? Mas teve a Selic super alta, teve inflação super alta. Então, mas os fundos, eles meio que têm o objetivo de bater esse tipo de coisa, sabe? Então, sabe, acaba... É complicado, né? E aqui à direita, 96% dos fundos de previdência de renda fixa não superam a Selic. Cara, superar a Selic com uma carteira bastante conservadora eu não vou nem dizer que é possível, vou dizer que é fácil, sabe? Existem produtos e produtos de renda fixa
do próprio governo federal, que você consegue bater o Tesouro Selic fácil, com um risco relativo, um pouquinho mais de volatilidade do que o Tesouro Selic e tal, mas fácil, e 96% dos fundos de previdência, eles não conseguem fazer isso. Por quê? Aí você vai ver as taxas de administração, 2%, 1,9%, 1,8%. Você começa a encontrar taxas melhores se você tiver mais de 10 milhões para investir. Então, pô, você tem 10 milhões, você vai encontrar um fundo que ao invés de você pagar, sei lá, 2% de administração, você vai pagar 1,5%, sabe? Então, é complicado. Mais notícias tristes, ó. Só 44% dos fundos de ações ativos batem no Ibovespa em 3 anos. Você está pagando 2% ao ano para os caras baterem o índice, sabe? E quase metade não consegue. Se não tivesse taxa de performance, pelo menos, acho que seria bem mais fácil bater, mas não é assim que a indústria funciona, né? A indústria quer o seu dinheiro. Aqui à direita, metade dos fundos de ações perde para o Ibovespa em 5 anos. Sabe? E antes, era muito mais fácil você encontrar um fundo aí que tinha rentabilidade bacana, taxas relativamente acessíveis e um histórico muito bom. Mas hoje, isso, com o passar do tempo, isso foi significando cada dia mais nada e nada. Você está pagando caro, você está pagando taxa de administração cara, você está pagando taxa de performance cara, e a competição dos próprios fundos é gigantesca, sabe? Então, eu diria aí que é o começo do fim da indústria. E, cara, tem um exemplo aqui que tipo, o povo odeia quando eu uso esse exemplo, né? Que é o fundo verde. Cara, o fundo verde, se você for ver, analisar, né, a rentabilidade que ele teve lá nos primeiros anos, cara, a gente está falando de números fenomenais. Mas com o passar do tempo, todo mundo foi vendo aquela rentabilidade falando, mano, isso daí é muito bom, então vou investir dinheiro nisso. Só que todas as outras pessoas pensaram a mesma coisa, então foi todo mundo investindo no mesmo fundo, o fundo ficou gordo pra cacete, a rentabilidade diminuiu drasticamente, e aí nos últimos 5 anos o verde, cara, ele não consegue bater do CDI, sabe? Você está pagando 2% ao ano de administração, você está pagando 20% de performance, para não ter resultado, sabe? Você não vê mais o resultado. E aí eu fiz o cálculo, né, desse tempo todo, quanto a pessoa que investiu lá no primeiro dia e está até hoje com a grana investida, quanto ficou para o cotista, né, para o investidor do fundo, e quanto ficou para a gestora. Cara, ficou 38% da grana para a gestora, entendeu? O investidor só ficou com 62%, sem contar os impostos, sem contar o come cotas, sabe? Então, os fundos de investimento, cara, era um negócio lindo, mas hoje só tem desvantagem. Só tem desvantagem. É taxa, é imposto, é taxa de performance, é problema de capacity e aquilo. Hoje eu posso dizer com toda a segurança do mundo que fundos de investimento são produto, porque, cara, um investimento é um produto oferecido pela gestora, é um produto ultrapassado. E aqui a gente tem uma matéria da CNBC, né, dizendo que, de acordo aí com as probabilidades, você provavelmente terá resultados melhores investindo num fundo de índice, ou seja, um ETF Baratex. A gente tem alguns ETFs aí, cara, com taxas muito baixas, é completamente passivo, você não tem risco do gestor dar louca e comprar um monte de fundo, um monte de ação super arriscada só para tentar ganhar uma taxa de performance alta, sabe? Então, se antigamente eu gostava muito dos fundos de investimento, também era por falta de opção. Porque, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, cara, a gente não tinha muitos ETFs, a gente tinha, sei lá, BOVA 11, SMAL 11, a gente tinha o PIB, PIBB11, sabe? A gente tinha pouca coisa, mas hoje a gente tem ETF de renda variável com taxa aceitável, a gente tem ETF de renda fixa, de vários índices diferentes da renda fixa, a gente tem ETF de Tesouro Selic que compensa mais do que o próprio Tesouro Selic por causa dos impostos. Então é aquilo. Cara, fundo de investimento hoje aí, para mim, sabe, eu não recomendo mais para ninguém.
E é aquilo, cara, se você ganhou bastante dinheiro com fundos de investimento, você notou que você, com o tempo, a rentabilidade vai diminuindo bastante conforme o capital sobre a gestão vai aumentando, e você está de saco cheio disso, talvez você pense aí em mudar um pouco de ETFs. Então, se você está precisando aí dar uma melhorada na sua carteira, ou você simplesmente está de saco cheio de perder da Selic, pagar um monte de taxa de performance e tal, sem ter tanto resultado que nem antes, cara, aí se você tiver interesse, você pode visitar lá o senhormercado.com.br, preencher o formulário e aí a gente pode conversar para ver o que a gente pode fazer com a sua carteira para dar uma melhorada. Beleza? Então, obrigado por ter visto esse vídeo. Espero que você não fique tão chateado aí com a situação atual dos fundos de investimento, né? Mas é aquilo, o mercado vai evoluindo com o tempo e a gente tem que acompanhar ou ficar para trás. Novamente, obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.